Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje vamos falar a respeito do homem natural e o homem espiritual. A Bíblia nos relata aqui em 1 Coríntios 2, versículo 14, nos diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que o homem natural, ele quer viver das coisas palpáveis. Se ele não tiver uma razão, ele não vai aceitar. Ele às vezes é um cientista. Ele consegue entender as leis que circundam a vida, mas ele não consegue a vida propriamente dita. Até porque ele pode ser o maior cientista, mas ele não consegue resolver essa situação da vida. Ele também vai à morte, todos que ele queira, como médico, como um cientista de qualquer área, ele não consegue fazer prevalecer as coisas que são preparadas, que estão além da sua compreensão. Eu até coloquei aqui umas anotações que eu gostaria de passar para que vocês pudessem compreender a respeito dessa questão do homem natural e o homem espiritual. Exemplo, há dois estágios para a nossa salvação, ou seja, para que você compreenda o que é um homem natural e um homem espiritual. Primeiro, nós temos que nos converter, ou seja, compreender que Deus nos deu a condição de nos tornarmos pessoas eternas por intermédio de Jesus Cristo. E, com isso, nós temos também que compreender e vamos compreender que nós estamos recebendo esse elemento da salvação por intermédio de Cristo Jesus nesta nova aliança, não aquela aliança antiga em que havia a lei e a lei nenhum ser humano conseguiu cumpri-la, então todos morreram. Aqui não. A plenitude da nova aliança nos dá permissibilidade de, mesmo que nós cometemos pecado, nós temos a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós recebemos a modificação da mente carnal e nós é introduzida a mente espiritual, nós começamos a compreender esses detalhes. Lá era por mim e eu não conseguia absolutamente nada. Mas aqui, Deus me deu um espírito de vida. Se Ele me deu um espírito de vida, Ele me dá muito mais do que isso. Ele vai me levar para a vida eterna, porque esse espírito que Ele me deu é da mesma estirpe do espírito que Ele deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitou. Agora, essas conclusões nos levam à exaltação de Deus como ser supremo, como objeto de nossa adoração. Nós nos inclinamos para as coisas do alto, quando nós recebemos esse espírito de vida, esse espírito que está sobre a nossa carne. E nós aí passamos a ter uma obediência a Deus em razão da nossa mente transformada. Veja, nós temos aqui essa mente que compreendeu que Cristo é a nossa forma, é a nossa tábua de salvação, que Deus nos deu gratuitamente. A Bíblia diz que Ele nos deu gratuitamente no amado. Então nós compreendemos que Deus nos amou muito, a não nos permitir que nós ficássemos naquela situação de morte, que havia morte espiritual. E Deus vem para nos transformar e nos dá um espírito tal que nós passamos a compreendê-lo e adorá-lo sobremaneira. Veja que lá no Éden já tinha sido dada essa notícia, porque Caim fez uma oferta que era uma oferta interesseira, enquanto Abel deu uma oferta de gratidão. Deus quer a sua adoração por gratidão. Se Deus quisesse uma adoração de qualquer maneira,
ele continuava apenas com os anjos, que são aqueles que por obrigação têm que adorar a Deus. Já nós não, nós adoramos porque nós o amamos espontaneamente. Por isso que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, com os mesmos instintos de compreensão que nós temos. Nós temos que ter essa compreensão que nós somos um pouco de Deus. E esse Deus está em nós e nós estamos nele. Quando nós chegamos a esse grau de compreensão, nós começamos a entender que nós temos um amor supremo vindo do alto. E esse amor nos permite amar os nossos amigos, nossos irmãos, amar até aquele que nos faz mal, porque a gente ora por ele e diz, coitado, ele não sabe o que ele está fazendo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então eu não aceito isso aí. Eu repreendo esse mal que está nele. Ao invés de nós ficarmos querendo trucidar aquela pessoa, nós vamos orar por ela. Porque ela, coitada, está fazendo aquilo porque é o que dela, vamos dizer assim, eclode. Porque ela não conheceu o amor de Deus. Ela ainda não é uma pessoa transformada. Ela ainda é uma pessoa rudimentar. Ou seja, é uma alma vivente e não um espírito vivificante, porque o Espírito de Cristo ainda não a vivificou. Mas oremos para que ela seja alcançada e que Deus seja em nós e todos nós, vamos dizer assim, dentro de uma mesma compreensão espiritual, possamos viver em harmonia, deixemos esse mundo para a honra e glória do nosso Pai. Amém.